Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita. A doutrina espírita passada a limpo. Convidamos o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. E nós convidamos a todos vós. E vamos juntos. E como Jesus já nos disse lá atrás, onde quer que estejam dois ou mais, unidos em meu nome, juntos estarei. E certamente, Jesus se faz presente conosco, através dos bons Espíritos, seus enviados, neste momento. Então vamos nós todos, quem puder, quiser fechar os olhos, fechem. Respiremos profundamente. E percebam que nossos corações, nossa alma fica mais calma, mais leve. Neste momento a gente esquece dos problemas, até a dor alivia. Pai amado, permita os bons Espíritos estarem conosco neste momento, a nos darem este passe tão necessário, com esses fluidos importantes a nós outros, seja para o alívio às dores da alma ou do corpo. E a nós outros nesta banca, que nós sejamos intuídos dos melhores pensamentos, daquelas boas intuições, a fim de que levemos até vocês aquela palavra amiga, as palavras que consolam. Que assim seja. Nosso trabalho de hoje é refugia-te em paz. Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. O Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 31. Emmanuel nos explica a parábola. O convite do Mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda, famintas de ouro, e voltam carregadas de desilusões. Outras muitas correm às aventuras sedentas de novidade emocional e regressam com o tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações de religiosidade, e jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. A legislação trabalhista vem reduzindo a atividade das mãos, como nunca. No entanto, em tempo algum surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam presentemente em guerras de arrasamento científico. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo, por intensificar-lhes as colheitas, mas, para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Aprimoraram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discordância. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai-vem dos caminhos, entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Ó meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses da tua alma.
É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouses do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade, que o plano da carne se impôs, ou te impôs. Em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis, entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Refugia-te no templo à parte, dentro da tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais, a que o Senhor te destinou. Que lição sensacional. Irmão Jussi, o que encontrou no Evangelho sobre esse assunto? Então, Antônio, refletindo sobre o enunciado que está em Marcos e a interpretação de Emmanuel, eu fui buscar lá no capítulo 5, Antônio. Bem-aventurados os aflitos. A lição que fala sobre os tormentos voluntários e a verdadeira desgraça. Porque se tu olhares o que nós temos aqui, aquela época era uma corrida desenfreada, sem saber para onde iam. E não é ainda até hoje, Antônio. Não é ainda até hoje. Nós ainda não permanecemos desorientados, iludidos, doentes, né? Desesperados. Sim, permanecemos. Como humanidade, tudo isso nos afeta. Então, quando Jesus nos convida, e Emmanuel nos fortalece a ideia de que compreender a lei e os ensinamentos de Jesus faz toda a diferença, diminui todos esses sofrimentos, Antônio, e instala a resignação, e nós passamos a diminuir ou anular os tormentos voluntários. Porque se nós observarmos o nosso comportamento, quanto do que acontece a nós não é obra da nossa própria iniciativa. Já pensou nisso, Deus? Então. Sim, é bem isso. A gente continua perdido, como na época que Jesus estava no barco e ele desce para fazer a multiplicação dos pães, porque o povo, multiplicação dos pães no sentido evangélico, porque o povo estava perdido, sem referência, né? Então Jesus traz a doutrina do amor, a verdadeira referência para o espírito que quer ser feliz. E aí ele consegue olhar para frente, para o futuro, com um novo ponto de vista. Mas é claro que ele tem que obrar. Mas enfim, ele vai saber no que obrar. Ele tem, a partir de então, o verdadeiro pão da vida, né? Que direciona para a felicidade eterna do espírito. Sim, eu concordo com o Jussi em todas as colocações dele. Acrescentaria a questão do ponto de vista que ele falou, mas não mencionou. Ele falou no ponto de vista da vida futura, só não mencionou, né, no Evangelho. E é simples. Ponto assim. de vista, manda abraço no ponto de vista. Porque o ponto de vista, o indivíduo que ouvir
os ensinamentos de Jesus. E ele passará a ter um novo ponto de vista. Ele perde aquela vista estreita e rasteira do mundo que termina com a morte do corpo físico. Né? Eu acredito que aí está o grande chamamento dos tempos de hoje. A morte existe como nós regularmente pensamos, as grandes religiões, digamos assim, pensam. Porque as pessoas pensam. Essa semana eu falava com uma pessoa já com uma idade boa idade mediana, e eu falei em desencarne. Ela não sabia o que era isso. Em desencarnação. Nunca tinha visto falar na palavra desencarnação. Então, aí vem a importância de nós conhecermos a verdade sobre a morte. A morte não existe no mundo espiritual. Desde que nós fomos criados, e aí o Espiritismo nos ensina isso, lá atrás, milênios atrás, todos nós fomos criados milênios atrás. Nunca mais nós morremos. O ser que está conversando com vocês aqui, nós estamos conversando com vocês aqui agora. Estão nos ouvindo, estão nos assistindo, nós não morremos. Claro que vocês estão enxergando, sim, mas aquele ser que está falando de real lá dentro, o ser esse não morre. Vocês que estão ouvindo também não vão morrer. Então não adianta matar o corpo físico, acabar com o corpo físico, porque ele é só uma capa. É uma transparência. O ser vivente está dentro e não morre, que somos todos nós imortais. E o ponto de vista que ele fala agora é exatamente assim. Nós conhecendo que lá à frente vamos resgatar tudo que fizermos nesta vida de agora, nós não faremos muita bobagem que a gente faz. Então, minha gente, nem parece tão difícil, né? Aí eu diria, é simples. Para a inteligência que nós atingimos neste momento da humanidade, a compreensão não é difícil. Compreender que Jesus veio trazer a lei do amor, que é a lei de Deus. Por que lei do amor? Porque quer o bem de todos, porque ela é perfeita, porque todos viverão felizes cumprindo os seus ensinamentos. Faz toda a diferença. Então, por que hoje ainda somos doentes, desesperados, desiludidos? Somos tudo isso que a humanidade representa no dia a dia das notícias que invadem os nossos lares. Porque nós ainda não compreendemos isso, ou ainda nem buscamos, ou Jesus passou apenas a ser uma referência religiosa nas nossas vidas. Então, esses alertas, esses ensinamentos, essas lições, estes programas estão aí para o quê? Para que nós acordemos do nosso sono pernicioso que nos encontramos até hoje, que nos adoece, que nos entristece, que desestrutura a nossa vida. Se é a felicidade que nós queremos e todos querem, se é paz que nós queremos e todos querem, nós não podemos esquecer de passar por Jesus. É fundamental passar por Jesus. Então, quando a gente estuda as bem-aventuranças, né, que é uma escadinha que eu tenho dito, né, da humildade para a resignação, para a mansidão, para a paz de coração, para a misericórdia. Quando nós estudamos, Jesus está ensinando um comportamento de felicidade. E é para os nossos corações adotar. Porque senão nós continuamos fazendo as mesmas coisas e se chama tormentos voluntários. Nós mesmos nos torturamos. A gente só não admite. Pensemos nisso. Nós mesmos criamos problemas para nós, fazendo manutenção da vida que estamos aí vendo, né? Ao vivo e a cores. Pois então, eu estava aqui pensando, a gente fala em vida futura, fala que a gente tem convicção que a morte não existe, né? Tá, mas e quem não tem contato com o Espiritismo? Como é que ele pode perceber que a vida futura ela existe, que a morte não acaba? Daí
estava pensando na existência em toda parte de médiuns. Daquelas pessoas que vê vultos, que veem espíritos dentro das famílias por aí afora. Então, quem não ouviu alguém falar que fulana disse que sonhou com a avó, que desencarnou há tanto tempo e veio e trouxe tal recado? Quem não ouviu falar de alguém que de alguma forma trouxe notícia de algum ente querido? Então, as provas estão aí. E nós sabemos que são verdades. Está na consciência de cada um. Só falta começar a praticar. Em todas as famílias, em cima disso, em todos os lugares, em todas as famílias há médiuns. Em todo o mundo. Em todo mundo. Preste atenção nisso que o Dilson falou. Aí está a prova que a vida continua. Esses seres que se mantêm em contato através do soprozinho, do arrepio, sentiu a presença, sentiu o perfume, do sonho com ela, ele se manifestando conosco. Eu estou vivo, estou muito vivo, eu não morri, estou aqui. Acorda, não faça bobagem, estou aqui do teu lado. É isso que tem acontecido todo dia com a gente, em todos os lugares do mundo, em todas as religiões. E nós, nessa correria que nós nos adaptamos, e a maioria de nós ganha o nosso sustento com isso, é uma correria de muito esforço, de muita dor, de muito sofrimento. É uma correria que ela é fantasiosa, na medida em que ela não mostra a nossa essência, ela não nos dá a alegria de saber desses ensinamentos que o Dilson e o Antônio acabaram de nos relatar, ela não nos dá profundidade para que a gente tenha uma paz verdadeira, nós não sabemos encontrar o nosso recanto de paz, porque estamos sempre correndo em busca de muitas coisas que na realidade nós nem precisamos. Se olhássemos com o olhar divino que todos nós temos para as coisas, nós veríamos que o sol nasce para todos e não cobra de ninguém. O ar está posto para todos e é de graça. A água existe em abundância e não custa nada. Então, são três coisas essenciais que são fundamentais para a nossa vida e que nós não damos importância, mas para a correria materialista nós damos. Adoecemos por ela, nos entristecemos por ela, nos suicidamos por ela e a gente não percebe que o caminho está errado. Você falando, né, que a gente tem tudo isso de graça, o ar, a água, né? Temos a luz, e eu estava pensando assim, não seria o sol, né? Tudo isso, óbvio, né? Mas eu imaginando assim, Deus, né, nos proporcionando todo esse amor por todos esses canais, e a gente focando em coisas perenes, né? Coisas passageiras que vão terminar logo ali. E aí, por isso, Emmanuel coloca aqui, né? Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, né? Os tormentos voluntários, sem encontrarem tempo para a recepção de alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda famintas de ouro e voltam carregadas de desilusões. Atravessam a senda, né? Desencarnam, eles vão para o outro lado. Então, famintas de ouro, e quando vêm para cá e voltam cheias de desilusão, porque não adiantou nada. Que tristeza. Refugia-te em paz. É preciso
Claro que hoje é necessário, sim, porque as pessoas têm os lugares para tudo. Tem um lugar para trabalhar, tem um lugar para rezar, tem um lugar. Então, hoje ainda precisa dos templos. Ainda precisamos dos templos. Mas o refugia-te em paz quer dizer muito mais do que isso. Quer dizer muito mais do que isso. Aí onde é que eu vou encontrar paz? Eu tenho que procurar eu tenho que ir lá na beira da sanga, a água corrente, eu tenho que ficar em silêncio total. Não, em qualquer lugar que eu estiver, pode ter o barulho que tiver, eu vou me abstrair desse barulho, eu vou desligá-lo, né? Eu vou me desligar desse barulho e vou escutar a voz divina dentro de mim. Este é o refúgio em paz. Eu vou só escutar a voz de Deus dentro de mim, que é a voz do próprio silêncio. Isso que importa. Ah, mas tem muito barulho. Se eu me abstrair desse barulho, não terá barulho. Antônio, é maravilhoso isso. Sabe que nessa correria que a gente faz da nossa vida, a gente não percebe as coisas grandes que são efetivamente importantes. E para que a gente possa contextualizar isso, queridos amigos, eu convido vocês para uma noite sem luar, desligarem as luzes da referência do seu lar, saírem aos seus pátios e olharem para o firmamento. Olharem para o firmamento e perguntarem da onde esta grandeza existe. E verão serem preenchidos por emanações de paz indescritíveis. Eu me sinto assim. Mas eu já acho muito bom quando eu abro a janela da minha casa e aquele sol invade a minha residência. Invade o meu corpo, me aquece, me ilumina, me inspira, me dá vida. Convido a cada um e a todos a apreciarem esta imagem também. A natureza, meus amigos, como tantas outras coisas macros, estão aí à disposição para servirem de refúgio para a nossa paz. Que possamos compreender ensinamentos como estes, como ferramentas eficazes para mudar o rumo das nossas vidas. Para que a gente possa, ao amanhecer ou ao entardecer, no refúgio do nosso lar, agradecer a Deus a oportunidade da vida, de tudo que somos, de tudo que temos, de compreender que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Não iremos ao Pai sem passar por Ele. É o momento oportuno para pararmos de sofrer, de nos entristecer, de adoecer pelas nossas próprias mãos. Sigamos Jesus e seremos felizes. Que assim seja.